Lembrando que rico não é grana. Rico é aquela pessoa que não para de crescer, de prosperar, de avançar. Isso é a verdadeira riqueza. Qual o compromisso dele com a vida dele? Continuar aprendendo. O que é a realidade imaginativa? Isso aqui vai abrir sua cabeça, porque de fato as empresas elas não existem. O que existem são pactos emocionais. Como assim? Se o Brasil virasse agora e alguém maluco quisesse tirar esse nome de Brasil e fizesse um outro pacto, ia chamar qualquer outra nação e acabou o pacto Brasil. União Soviética existe? Não. Então quebraram esse pacto. Esses nomes de coisas artificiais, esse negócio significa realidade imaginativa. Como que é uma realidade? É porque dois ou mais imaginam aquilo, entram num acordo e firmam uma cultura acerca daquilo. Então, se a gente, nos últimos 500 anos, é uma nação, e 700 anos, a gente era o quê? Era outro pacto, só que não tinha os mandrakes aqui colocando nome, fazendo branding, né? Não tinha gente falando, nós queremos chamar esse nome. Era a terra e nós estávamos aí, os índios. Agora, se daqui 100 anos alguém virar e falar, não é mais Brasil, nós vamos chamar isso aqui de outro nome, cria outro pacto. Então, empresas são artificiais. Por quê? Porque elas são pactos. Pacto de quem? Pacto dos sócios, pacto dos colaboradores, pacto com os fornecedores, pacto com a sociedade. Tanto é que você pega algumas empresas gigantescas que elas acabam quebrando. E é difícil, às vezes, um governo de um país deixar grandes empresas quebrarem, porque isso abala essa realidade imaginativa. FID, que é o Federal Reserve dos Estados Unidos, tipo o Banco Central, eles estão injetando dinheiro nos bancos, dinheiro público, para falar, não, segura aí, mano, você não quebrou não, nós vamos te ajudar. Porque abala esses pactos, são tudo pactos emocionais. Lehman Brothers quebrou, não existe. As maiores empresas que já existiram, não existem mais. Empresas de 400 anos não cabem na mão. E tem empresas que foram quebrando de 500 anos atrás. E vai quebrar, vai continuar quebrando. Pablo, o que faz quebrar? Pô, a empresa quebrar, começa na cabeça do dono. Mas é quando o pacto é quebrado. O pacto da realidade imaginativa. Então eu vou te explicar aqui. Ó. Por que isso? Sua empresa é pequena porque esse pacto é pequeno. Você ainda é CLT porque você ainda não fechou com alguém para fazer esse pacto. Abrir uma empresa não é tirar o papel, é ter um pacto sobre um produto, um serviço ou acesso. Se a gente fizer todo mundo acreditar que é muito caro ter um carro, esse negócio de serviço igual Uber vai explodir, vai fazer todo mundo o comportamento do mundo. É bem fácil. Esse pacto social mudando, logo você vai falar, eu não vou aplicar dinheiro em carro, porque carro é um desperdício. Só que existe um outro pacto. Eu poderia cair nesse pacto. Só tem um detalhe, tem um outro pacto de branding. Se você tem seu carro no Brasil, o que a gente aceita é que você é avaliado pelo carro que você anda. Então a pessoa ela não quer saber mais de qualidade de vida, porque quem trabalha demais não tem esse pacto. Por exemplo, o cara, a melhor faculdade do Brasil não é medicina? Tem uma melhor, tem uma superior à medicina? Tem uma ou não? A mais concorrida e desejada é medicina, certo? É o povo mais sofrido que existe. Você fala pro cara, sai de férias. As férias dele custam 2 meses. É o dinheiro de um mês gastando e o dinheiro por não ter trabalhado. Então o cara ganha 100 mil, para ele ficar 30 dias longe, ele gasta 200. Deixa de ganhar os 100 e tem que gastar 100 nas férias. 200 pau. O que ele faz? Não vai. Conheço um monte que não vai. Então você entender isso aqui, vai mudar completamente essa cabeça sua. Porque você está debaixo desses pactos. Por que os negócios não são grandes? Porque você fez pacto com gente pequena. O interessante é que você às vezes nunca fez um pacto, mas fez sem saber. O pacto indireto. O pacto de não respeitar quem você é. O pacto de andar com gente que não serve para absolutamente nada. Não que a pessoa não seja digna de respeito, mas ela não serve. Porque quem não serve os outros não serve para nada. Anota, escreve isso aí. Quem não serve os outros não serve para nada. Nossa vida, um intento da nossa vida é entender um código. Maior é o que serve. O que a gente tem que fazer então? Nós temos que servir uns aos outros. Quem mais serve é mais próspero. Pode olhar nas empresas. Quando você faz esse pacto, e aí tem uma forma de amplificar o pacto, usando propaganda, marketing, você pode amplificar o pacto, mostrando a confiabilidade do que você tem com certas pessoas para o mundo. E aí as pessoas, por confiar naquilo que você está falando, fazendo, nos testemunhos, na qualidade daquilo que você entrega, o pacto vai aumentando. Então essa realidade imaginativa, eu só preciso explicar para você aprender isso aqui, ó. Por que essa palavra está na frente? Realidade, você vai anotar o seguinte: tudo que é natural, nada que é artificial, nada que é industrializado, nada que é transformado é real. Inteligência artificial nunca será real, mas é uma realidade imaginativa porque 2 ou mais fecharam um pacto. Isso é tão forte que a palavra fala assim, o próprio Jesus fala, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você baixa realidades de um outro lugar, de outra dimensão que é do céu. Você baixa isso na terra.
E é muito forte, porque o cérebro humano, o que ele consegue imaginar, ele consegue conceber de uma forma ou de outra. Qual o problema do homem? Deus já provou que o homem faz o que quiser. Em Gênesis 11:6 ele fala: agora eles vão conseguir tudo que eles intentarem no coração deles. Então por isso eu vou confundir a língua. Olha o que Deus faz. E você tem que aprender. A base da realidade imaginativa é quando você fala uma mesma língua e tem o mesmo propósito. Nos negócios, eu não avalio pessoas por performance, eu não avalio pessoas por resultado. Eu avalio por unidade e linguagem. Então o tripé que eu uso para essas pessoas poderem acessar nosso ecossistema, que é simplicidade, lealdade e coração ensinável. Tá aqui? Tá. Se não cumprir unidade e linguagem, pode sair a qualquer hora, pode dar o prejuízo que for, para mim não estou nem aí. Já sentei amando alguns sócios, no olho eu sinto a frequência do cara diferente. Isso você vai ganhar, nessa sabedoria você vai ganhar no percurso. Eu sinto no olhar, na fala, e a pessoa fala, vixe, o cara desconectou do negócio. E aí depois que acaba a reunião, eu cheguei, o que você quer para você sair? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem também. Sua vibe é outra. Você tem que ir para essa vibe sua. E ajuda a pessoa. E gosto demais da pessoa, mas eu não admito uma pessoa andar comigo porque eu gosto dela, ou ela gosta de mim, ou porque ela é interessante, ou porque ela me dá lucro. Por que meu ecossistema é pujante, galopante, exponencial e assustador? Não tem ninguém que anda no nosso meio que não tem unidade de linguagem. Mais do que procurar resultado e lucro é caçar gente que consegue configurar nessa frequência, porque aí esse pacto fica poderoso. A realidade imaginativa. Só que aí você vai colocar o que é real e o que é artificial. O que é ilusão? É um devaneio mental que você tem e não conecta na realidade ou não cria um pacto imaginativo, porque aí você não consegue trazer a existência. Quando o R. Ford falou assim, eu quero um motor V6 num único bloco, os engenheiros estudados falaram que não tinha como. Quando o Firestone fala, eu quero criar uma máquina pneumática, falaram também que não dava. Quando o Steve Jobs falou, eu quero um iPhone com uma tecla só, todo mundo riu, não tem como. Aí ele falou, eu quero um iPod desse tamanho assim, ó, do tamanho de uma moeda. Aí os caras, não tem como. E o interessante é o seguinte, tem como, porque um viu, mas só vai nascer se 2 ou 3 juntarem e acreditarem na mesma linguagem, no mesmo propósito. Se você hoje tem uma empresa de R$1 milhão e tem um sócio que não tem unidade de linguagem, e você não conseguir resolver isso o mais rápido possível, pode confiar no que eu estou te falando. Dê a sua parte para ele e pode ir embora. É lucrativo fazer isso. Porque você pode ficar 2, 3, 4 anos e não vai prosperar e vai achar que tem 500 mil parados lá, só que você já, em 4, 5 anos, já pode estar com 10 ou 50 milhões de reais, avançando com gente que fala a mesma coisa que você. Não é ter pessoas que concordam com você, é ter pessoas que têm a mesma direção que você e estão falando a mesma frequência. Casamento, sociedades, amizades, é isso absolutamente que você tem que entender. Uma mentira repetida 1000 vezes vira uma verdade. Você acredita nisso? Se for mentira ou verdade e alguém criar um pacto e produzir isso, vai entrar no estado de normalidade e todo mundo vai crer. É só você contar a história, juntar um grupo, mentindo ou falando a verdade. Essa técnica aqui é do Hitler, do ministro de comunicação do Hitler. Ele que criou isso aqui. Goebbels, quando ele falou isso, ele falou o seguinte: não importa a verdade. Isso é lastimável, porque eu não estou te ensinando a ser maligno para falar mentira, mas eu quero que você entenda para você detectar. Porque as pessoas começam a fechar um acordo em cima de mentira, eles fecham e falam, é mentira, mas agora é verdade. Quando eu era criança, eu perguntei para o pastor, por que tem um monte de gente que não dá dízimo, que não vai na igreja e prospera? O pastor me respondeu de jeito, eu era criança, 10 anos de idade. Ele falou, essa prosperidade deles não é de Deus, e um dia Deus vai tomar tudo deles. Isso é mentira, não tem nada a ver. O que faz prosperar é princípio. E o problema é, fazendo certo ou errado, vai prosperar do mesmo jeito. Se seguir o princípio, vai prosperar. Isso é alarmante para um monte de gente que é religioso, porque ele não acredita nisso. Mas eu te comprovo, a maior parte de quem é religioso não prospera. Tem a palavra da verdade, mas não tem isso aqui, ó. Junta 2 ou mais acreditando numa coisa e só sai daquilo na hora que aquilo está concluído. É o seguinte, num mês que não planta certa coisa, dá para plantar outra. Então, você está nas águas, tem semente que é das águas. Quando você está no período das águas, que é muita chuva, tem semente que não pega. Não é só não plantar. Planta das águas. Passou isso? Planta da seca. Tem coisa que funciona na seca e tem coisa que funciona nas águas. Tem coisa que leva 25 anos, tipo mogno, para voltar. Tem jabuticaba, leva 15, 12, 15 anos. Bambu chinês volta em 5. Arroz, maçã volta em 5. Quando arroz volta em 2 ou menos, né? Aí eu te pergunto, qual que é o ciclo da prosperidade? Todos vocês, se vocês fizerem um pacto comigo de ouvir tudo e praticar tudo, cada um vai dar uma resposta financeira diferente. Alguém responde por quê? Depende da semente que você planta. Você vai fazer a mesma coisa. O que eu vou ensinar? Vou ensinar para você o seguinte, precisa de uma terra. Inclusive está aqui no livro, vai ser matéria dessa jornada nossa. Você precisa de uma boa terra.
precisa de uma boa semente, de adubo, você precisa de um bom agricultor. Então tá bom, você está aprendendo. Todo mundo aqui sabe. Beleza? Beleza. Agora vamos lá para a diferença. Por que um vai demorar? Como que você chama? O Everton aprendeu a mesma coisa que todos vocês. Só que ele não arrumou a terra. O que ele vai fazer? Ele vai falar: não, eu sei fazer, o Marçal me ensinou, mas eu ainda não arrumei. Eu vou dar um jeito. Daqui um mês eu pergunto: e a terra? Aí ele fala: cara, tá difícil. Você tem que ver, tá complicado. A MST tá querendo invadir as terras tudo, não acha a terra. Pergunto pro Clodoaldo: Clodoaldo, e aí? Ele fala: pai, tem 2 meses que eu plantei. A terra não é tão boa. Não, escuta isso aqui, porque é isso que vai acontecer. Daqui 12 dias, vários vão estar com os micro resultados. Tem gente que vai estar contando história ainda, sozinho. Esse aqui está contando história, dando uma desculpa que a terra está difícil de achar. Esse aqui achou a terra ruim e plantou. Esse aqui está com medo. Como é que você chama? Esse está com medo. E aí, com medo, ele está escondendo a semente da casa dele, na gaveta, de cueca. Como é que você chama? O Rodrigo tem bloqueio emocional de abandono, de rejeição. E enquanto alguém não juntar com ele, ele não vai plantar. Como é que você chama? O Bruno descobriu uma terra boa, mas a vida dele é tão boa que ele falou assim: eu vou curtir a vida primeiro, depois eu mexo com isso. Porque o Pablo me ensinou a mexer com 1 milhão, mas eu já tenho tudo que eu quero. Pra que 1 milhão? Estou fazendo meus treinos, tá tudo certinho minha vida. Depois eu mexo com isso. Tem todas as condições, terra boa e tudo. Um precisa do parceiro, porque tem bloqueio de abandono e rejeição, não vai se não tiver alguém. Eu falei o que de você? Escondeu semente na gaveta de cueca. Você fez o quê? Plantou, mas plantou numa terra ruim. Aquele lá está dando desculpa que não achou terra. Esse aqui está com medo, aquele é rejeição. É bom demais para você mexer com isso. Esse aqui plantou na terra ruim. Quem vai ter o melhor resultado? Quem vai ter o melhor resultado? O que plantou na terra ruim. Plantou na terra ruim não vai dar 100 por 1 de resultado. Ah, então vai dar quantos? Não interessa. Toda vez que você planta dá mais resultado do que o que você tinha na mão. Não entendi. Eu vou fazer você entender. Se você plantar algo, esse algo, por mais que não dê lucro, te deu experiência, expertise. Na próxima vez que ele for plantar, ele não vai plantar em terra ruim mais. Por quê? Porque quem é bom agricultor vai passar na terra dele e falar assim: ninguém te falou, não, essa terra é ruim. Você tem que mexer na química desse lugar, essa terra está cansada, ela tem que entrar no descanso, você tem que trocar cultura. Olha para você ver. Você fica o tempo todo plantando a mesma coisa. Sabe o que você tem que fazer na terra? Você precisa trocar a cultura para a terra descansar. E ninguém nunca contou isso para ele. Só que você nunca vai saber porque você está dando desculpa, você está com medo, você abandona, a vida está boa demais. Esse cara aqui tem que bater uma salva de palmas para ele, uma salva de palmas. Ele plantou. Pergunta para todos vocês: todos tiveram a mesma instrução, sim ou não? E por que a prosperidade é diferente? Porque você pega aquilo, não faz um pacto com alguém, porque o pacto não é sozinho. Você não junta com alguém e fala: vamos fazer isso aqui junto. Eu poderia ter um monte de negócio sozinho, sem sócio. Mas eu descobri isso aqui que eu estou ensinando e eu faço questão de não fazer nada sozinho. Tem hora que eu olho para o sócio, eu fico com compaixão dele. Eu falo: você não serve nem para ser estagiário, mas eu acredito em você. Porque você é leal, simples, tem o coração ensinável. Nós falamos a linguagem do reino e o nosso propósito é transformar a gente. Mas você tem que saber, você é ruim. Mas eu boto fé ainda. Esse é o grande lance. Por que a mesma instrução, um está com a vida boa demais, o outro está bloqueado com rejeição, o outro está com medo, o outro foi com terra ruim porque não fez pergunta, o outro está dando desculpa? A instrução está correta, mas a sua prática às vezes está torta, inexistente. O que você tem que fazer? Vai do jeito que dá. E se não der, vai do mesmo jeito. Só vai. Quantos de vocês aqui pensarem em criar um curso? Levanta a mão. Levanta. Baixa a mão. Quantos que não criaram ainda? Levanta a mão. É o mesmo tanto. Todo mundo quer fazer um negócio. Sabe o que é que faz? Acontece. Eu, só uma vez em todos os meus lançamentos, que eu criei o curso primeiro para depois vender. Só o primeiro. Sempre conheci o público que estava me ouvindo primeiro. Eu extraí peças deles para o resultado ser mais satisfatório. Vendi e depois fiz o negócio. A média do Brasil de pessoas que terminam o curso online é 7%. Vocês sabiam disso? Nem terminar o povo termina. 92% dos meus alunos chegam até o final. Por quê? Porque eu não sou perfeccionista, eu não fico esperando, não vai do jeito que dá. E se não der, vai também. Então, você vai notar o seguinte: por que eu estou te ensinando realidade imaginativa? Porque esse é um dos códigos do 1 milhão. Por que te falta ou faltava isso? Porque você imaginar algo e não ter um time que imagina e que engravida a atmosfera junto com você, você não vai fazer. Não ter um time em volta de você falando assim: ó, nós vamos engravidar a atmosfera. Todas as esferas, elas funcionam da mesma maneira. Eu nunca vi nada que aconteça no mundo espiritual que não aconteça no físico. E nunca vi nada no físico que não aconteça no espiritual. Lá na palavra fala assim, que tudo que você liga na terra, liga no céu. Mas peraí, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Então tem um monte de coisa que não está ligada, precisa ligar. Então o céu é físico? Não, o céu é metafísico.
Todas as coisas já existem, precisa ligar elas, funcionar elas. Tudo tem nas 3 esferas: corpo, alma e espírito. Tudo. Isso é o símbolo de que a pessoa que assinou a criação é 3. Aí você olha para largura, profundidade e altura. Próton, elétron e nêutron. Passado, presente, futuro. Quando você começa a ver a identidade das dimensões, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, você olha todas essas coisas e você fala, peraí, por que é tudo desse jeito? Eu te falo numerologicamente na Bíblia, uma coisa que vai chamar a atenção, e até para você firmar quando você for fazer pacto com alguém. O número 7 é plenitude. O número pleno, completo. E aí quando você começa a entender essas coisas, você fala, peraí, por que eu jogo parecendo uma barata, com medo o tempo inteiro? Te falta instrução, mas eu te provei que eu vou te dar instrução e alguns de vocês vão levar 1 ano, outros vão levar 2, outros não vão chegar. Alguém pergunta, por que uma pessoa não vai chegar? Ela não vai ter micro-resultado, então ela não consegue transformar a fé dela, não consegue transformar a crença dela. Como que eu me sinto um homem poderoso? Hoje eu quase gravei um vídeo para mostrar para vocês. Lá no meu condomínio, deve ter uns 50 patos lá. Entre marreco, pato, ganso, cisne. Tem cisne, tem um cisne lá, um cisne lindo. E eles tomam conta do lago e da pista de corrida. O que acontece? Várias pessoas que moram lá passam. Várias pessoas que moram lá passam. Essa gangue se junta e põe todo mundo para correr da pista. E várias pessoas que correm lá comigo ficam impressionadas. Porque eu falo, presta atenção o que é presente de comando. Quase todo mundo passa, os patos põem a pessoa para sair da pista. Porque eles se até arrepiam, porque eles vêm para cima. Um cisne desse tamanho assim, ó. E aí o que é presente de comando? Você olha para o animal e já fica preocupado, o animal já pegou a sua. É frequencial. Ele cresce, abre a asa, vai para cima de você. Você vai correr, você vai para cima, levanta isso aqui, põe energia como se você estivesse jogando algo para fora do seu corpo. Passa perto deles, ele fica quietinho olhando para você assim, ó. Engraçado, você passa com um cachorro, ele sai tudo correndo sem um cachorro fazer nada. Presente de comando. Certa vez eu treinei os executivos aqui, a gente foi numa fazenda aqui em São Paulo, entramos com um cavalo no Redondel. O Marcos Paulo, que vocês conhecem, foi entrando todo mundo. O que era a aula? Assuma a gestão do Redondel. Como? Vá para o centro, encara o cavalo. Se o cavalo gostar de você, ele vai começar a mastigar e vira a orelha para você. É mais ou menos assim que o cavalo faz. E aí o Marcos Paulo achou que era só pegar essa instrução. E tem um problema no coração. O cavalo tem um coração, parece uma bomba nuclear. Ele sente seu coração com muita sensibilidade. O Marcos entrou com medo, porque ele tinha um trauma com o negócio de cavalo. Ele entrou morrendo de medo com a instrução certa. É isso que eu quero ensinar vocês. Sem a instrução, você pode quebrar a cabeça, pode demorar muito tempo. Mas com a instrução, pode dar tudo errado ainda. E é isso que eu quero libertar vocês. Porque com instrução, sem instrução, dá para fazer. Se a instrução vai quebrar mais a cara, paga mais imposto. Com a instrução, pode ir mais curto, mas também pode não conseguir. Por quê? Porque tem alguma coisa no caminho. O Marcos entra tremendo de medo. Quando ele entra para assumir, o cavalo olha bem nele assim, ó, e põe ele para correr do redondel. O redondel de ferro. O redondel de ferro, com as passagens desse tamanho assim, né? Ele deu um Superman assim, ó. E o cavalo foi empurrando ele para fora. Ele bateu, chegou a bater nele. Ele atravessou e caiu, mas a gente riu muito. Volta para lá, domina o cavalo. Você sabe o que acontece? Gente dura demais de coração vai dominar o cavalo. Não bate com o chicote, mas bate no chão. Vai pro meio, o cavalo olha e fala, então você quer mandar aqui? E troca de lugar e põe a pessoa para rodar no redondel. E o cavalo assume o meio e fica assim, o que é, né? Só falta falar. Presente de comando. Só que quando entra alguém que tem presente de comando, o cavalo começa a mastigar e faz assim, ó, com a orelha. E aí, o que é o comando? Aí você fica quietinho no meio e conduz ele. E aí traz ele, monta e vai embora. Eu gosto muito de cavalo e eu aprendi a dar ré no cavalo e a tocar o cavalo sem mexer nada. Nada, zero. Ficar imóvel no cavalo, só com o coração. Sério, sem fazer nada, sem fazer nem isso e nem isso. O cavalo responde. Ele sente. Parece mágica. Por que eu estou te contando isso? Porque isso é um grau de refinamento e ajuste. Você vai gostar tanto do cavalo, o cavalo vai gostar tanto de você, que ele vai perceber nas suas batidas o que você quer fazer. Um dia tinha que treinar isso, para você ver o que é uma presença de comando, o que é governar. Eu passo lá nesses patos, os patos olham e falam, o Marçal tem problema. Deixa ele em paz. Às vezes tem um filhotinho, aí a mãe cerca, vem para cima. Se não funcionar a energia que eu estou mandando para fora do meu corpo, eu só abro um pouco aqui, ó. Então tá bom. Você entende? Você não conseguir dominar um cisne, conseguir dominar um pato. Cavalo até eu entendo. Mas aonde está a diferença? Quem não tem instrução vai pagar muito caro. Quem tem instrução já está com o pé no lugar, mas precisa de desbloqueio. Realidade imaginativa. Você vai escrever. Aí você já vai transformar numa tarefa. Preciso fechar um pacto com 2 ou 3. Por quê?
Porque a realidade são de coisas naturais. Mas quando tem essa imaginativa fechada num pacto, é como se fosse natural e vai acontecer. O código do ilimitado, aí você vai anotar embaixo. Eu preciso fechar um pacto com gente que tem a mesma linguagem e tem a mesma unidade. E aqui eu explico. Linguagem. Por exemplo, se você fala em alemão, linguagem é o outro falar em alemão. Se um fala grego, o outro fala aramaico, nenhum entende o outro. Você não suporta falar com a pessoa que não é da sua linguagem. Tem gente que está aqui na internet me assistindo agora e não suporta ouvir minha voz. Não suporta. E engraçado é que quem está na minha vibe fala: como que existe um ser humano que não consegue ouvir um homem desse? Ou seja, você está na frequência, a pessoa não está. E não tem o que fazer para a pessoa ouvir. Ou ela aceita e sobe a frequência, porque eu não vou baixar. Quem me conhece mais tempo já sabe. Eu fico tirando sarra ainda, eu não baixo. A pessoa me pergunta: eu não entendo nada que você fala. Eu falo: e é isso mesmo que tem que acontecer. Sai daqui. Por quê? Porque se você não sensibilizar e não subir sua frequência, você não vai entender. Religioso não entende linguagem do reino. Vocês sabem disso, não sabe? Não entende, absolutamente não entende. Os discípulos de Jesus ouviram falando a parábola e falavam: fica para nós agora. Mas está tão claro. Aí ele falou: eu estou falando para todo mundo ouvindo e entender. Jesus falou desse jeito. Isso aqui é um recado para o reinante. Você anda com um cara, conhece o coração do cara e ainda pergunta o que é o recado que ele deu. Você não faz parte do recado. Você tem que mudar muito rápido a sua cabeça. Tarefinha: vai criar um pacto com 2 ou 3, que é o mínimo. Quando juntar todo mundo nesse propósito, já era. Tudo diante do Deus vivo, pela minha vida, pela minha esposa, pelos meus filhos. Tudo, absolutamente, que eu falei que ia fazer, eu consegui. É isso aqui que faz conseguir, a base. Existem coisas que a sua ignorância não vai validar a sua participação pelo seu nível de ignorância, sua distância em quilômetros de alguma coisa. Gente, na geração onde a pessoa quer uma vida, não quer nem um homem, ou o homem também não quer mulher, tá um caos estranho. Não quero amizade com ninguém, eu não gosto de gente. Qual o problema? Você não vai acessar o ilimitado. Pega, anota aí o código do ilimitado. Código ilimitado, unidade e linguagem. Amanhã, se eu sentar na mesa, olhar para a pessoa mais querida que tiver aqui, o Nésio. Se eu bater o olho nele e a frequência dele não tiver mais, tá tudo bem. Nézão, vamos lá, quantas empresas que você é sócio? Pode pôr o preço, acabou, vamos embora. E eu amo tanto um cara igual o Nésio que eu falo: mano, que carro que você queria andar na vida e não andou? Vou te dar estranho. Eu faço isso. Meu último sócio que eu desconectei dele foi de jeito. Eu vi o olho dele mudando para mim, eu falei: mas gente, é ruim demais ser sensível no mundo espiritual, porque você pega. Aí eu olhei para ele, aí acabou a reunião, cheguei, vou trocar ideia. E aí, qual que é o próximo passo? Ele: próximo passo de quê? Não. Eu falei: não, já vai, tá tudo bem. Vamos desfazer as sociedades. Que carro que você quer? Fiquei sabendo que você foi ver uns carros para comprar. Ele: tá o carro. Falei: então estou comprando um carro para você, pode ir, pega o que é seu e vai com Deus. Mas eu não quero ir embora. Eu falei: nem eu quero que você vá embora. Você tem que ir embora, é diferente. Não vai funcionar, não prospera, briga o tempo inteiro. E você vive no esforço, igualzinho Caim. Eu sugiro que você saia disso. Eu lembro um ano que as nossas empresas, o grupo inteiro estava faturando 25 milhões por ano. Sentei no conselho, eu era presidente do conselho. E aí tinha um CEO, o melhor CEO que já tinha vindo de uma outra empresa. E aí ele falou: olha aqui, não dá para bater. Aí eu olhei para ele e falei: tá fora. O que eu falei? Com 25 milhões eu falei: no próximo ano nós vamos bater 70 milhões. Aí ele falou: olha aqui, não sei o quê, não dá. Aí eu olhei para ele e falei: esses caras cartesiano e cognitivo não funcionam em lugar exponencial. Aí eu olhei para um, para outro. Resumindo, eu falei que ia bater 70, bateu 110 milhões. E eu falo tudo para esses caras: vai fazer. Aí todo mundo fala: fazer o quê? Você já viu, né? A gente tem que ver. E se a gente não ver, você vai tirar nós? Mas esse é o código. Se o negócio é divertir para construir o resultado. Anota, fala com a boca assim: ó, resultado é construído com energia. Então você cria um campo de energia, vem um e fura a bolha. Aí diminui a energia.